Imagine um homem. Ele acorda todos os dias com o peso do mundo nos ombros, sente-se inquieto, agitado, mas não sabe exatamente por quê. Sua mente salta de desejo em desejo, de tela em tela, de fantasia em fantasia, vive buscando prazer imediato e se sente livre por isso. Mas no fundo, ele está preso, preso a impulsos que não domina, preso a um ciclo silencioso de prazer e culpa, preso a uma energia que poderia ser sagrada, mas está sendo desperdiçada. Carl Jung chamou isso de projeção da libido, quando a força vital do homem é lançada para fora de si, em direção a fantasias, obsessões, paixões desgovernadas. Em vez de habitar seu próprio centro, ele se fragmenta, vai se tornando refém do próprio corpo, da própria mente, das próprias vontades. Você pode sentir isso também. O cansaço mental, a falta de clareza, a dificuldade de manter o foco, a sensação constante de estar perdendo tempo, mas sem saber como parar. Porque ninguém te ensinou que essa energia que você chama de desejo não é inimiga, mas também não é neutra. Ela é uma força bruta, e forças brutas ou te escravizam ou te transformam em mestre. E aqui está a grande verdade que poucos ousam dizer. Homens que não dominam sua energia sexual jamais dominarão suas vidas. A pornografia, a masturbação compulsiva, os vícios emocionais e o escapismo, tudo isso são sintomas da mesma causa. Uma energia poderosa que ficou presa em um ciclo primitivo, nunca sublimada, nunca transmutada, nunca integrada. Neste vídeo, você vai entender como Carl Jung enxergava essa energia. Não como algo a ser negado, mas como o combustível do herói interior, do homem consciente, do Criador. Você vai descobrir que há um caminho para transformar esse impulso em clareza, poder, direção e missão. Você vai descobrir que a saída não está em reprimir, mas em redirecionar, de escravo a mestre, de instinto bruto a poder criador, de prisioneiro da carne a senhor da própria alma. A jornada começa agora. Há uma força dentro de você que não pede permissão para se manifestar. Ela surge no meio da noite, durante uma conversa inocente, num anúncio aleatório ou até mesmo no silêncio. É o desejo. Mas não o desejo nobre de crescimento ou transcendência. É o desejo instintivo, bruto, o desejo que age antes que você pense. E a maioria dos homens acredita que esse desejo é natural, inofensivo, até saudável. Afinal, fomos educados a pensar que todo homem é assim, que é melhor extravasar do que reprimir, que isso faz parte da masculinidade. Mas Jung sabia de algo que muitos ainda não enxergam. Desejo não integrado é o primeiro estágio da escravidão. Não porque o desejo seja ruim, mas porque ele assume o trono da sua mente quando você o deixa solto. E é exatamente isso que está acontecendo com milhões de homens hoje. Você não percebe, mas sua atenção já foi sequestrada. Sua energia vital, a libido, como Jung chamava, está sendo constantemente drenada por imagens, fantasias, vídeos, memórias. Você acha que ainda está no controle, mas a cada clique, a cada pensamento automático, a cada impulso ao qual você cede, você está se enfraquecendo. Jung dizia que a libido é a ponte entre o inconsciente e a ação consciente. É ela que move o ser humano, seja para criar uma obra-prima, fundar um império, ou desperdiçar a própria alma em prazeres imediatos. E é aí que o sistema moderno entra. Ele se alimenta do seu desejo não resolvido. A pornografia se tornou o novo templo, e os deuses que habitam nele não te libertam. Te seduzem, te esgotam e te tornam dócil. Você quer estudar, mas não consegue. Quer trabalhar com mais foco, mas se distrai. Quer meditar, mas a mente não para. E, no fundo, acredita que o problema é sua falta de disciplina. Mas o que você não vê
é que o desejo que você não encara, não entende e não domina está dirigindo sua vida por trás das cortinas. Você se tornou um fantoche. E como todo escravo, você até acha que é livre. Afinal, ninguém te acorrentou fisicamente. Mas sua mente está cheia de ganchos invisíveis. E é aqui que a jornada começa de verdade. Porque o primeiro passo para deixar de ser escravo é enxergar a prisão onde você está. Carl Jung nunca enxergou a libido apenas como instinto sexual. Para ele, a libido era a força criadora fundamental da psique, o combustível da alma humana. É essa energia que impulsiona o homem a buscar, a criar, a transformar. Mas quando essa força é mal compreendida, ela se torna um redemoinho, girando em torno de si mesma, consumindo tudo o que toca. Jung dizia: quando o impulso não é reconhecido, ele se torna uma sombra e age contra você. É por isso que o homem moderno, cheio de potencial, se sente exausto. Sua libido, que deveria estar sendo canalizada para a construção, missão, espiritualidade, está presa em um ciclo de descarga e vazio, de estímulo e arrependimento, de excitação e torpor. Ele tenta se concentrar, mas algo o empurra de volta para o celular. Tenta se conectar com alguém, mas o desejo distorce o afeto. Tenta meditar, mas a mente é um campo minado de imagens. É a libido tentando emergir, mas sem direção. Jung nos alerta: a energia que não é integrada se fragmenta, e o homem fragmentado vive dividido entre o que quer e o que faz, entre o que promete e o que cumpre, entre o que sonha e o que realmente realiza. E aqui está o ponto crucial. Não se trata de reprimir o desejo. Não se trata de viver como um monge no alto da montanha. Trata-se de reconhecer essa força, olhá-la nos olhos e dizer: você me pertence, eu decido onde você vai. A maioria não faz isso, porque é mais fácil ceder do que transformar. É mais fácil ser dominado por impulsos do que liderar uma vida com propósito. Mas Jung sabia, e você já começa a sentir, que há algo maior esperando por você. Não um prazer imediato, mas um poder que nasce quando a energia não é mais desperdiçada. A força sexual não precisa te controlar. Ela pode te impulsionar. Pode se tornar arte, disciplina, presença, carisma, visão. Mas para isso, você precisa integrá-la. E integração exige consciência, e consciência exige coragem. Coragem para enfrentar o desejo não como inimigo, mas como um animal selvagem que precisa de um mestre. E esse mestre precisa nascer dentro de você. Não amanhã, não depois de um curso, mas agora. Você acredita que é livre, acorda quando quer. Escolhe o que assistir, o que comer, com quem se envolver, mas há uma verdade desconfortável escondida por trás dessa aparente autonomia. Nunca estivemos tão presos. Presos a estímulos constantes, presos à dopamina fácil, presos a uma realidade onde a excitação é servida a cada segundo, em vídeos curtos, em rostos perfeitos, em sugestões de prazer instantâneo. Carl Jung alertava que quando o homem vive imerso em estímulos externos, ele se desconecta de sua própria alma. Ele começa a viver na superfície da psique, reagindo, consumindo, obedecendo. A liberdade vira uma performance, uma simulação. E é isso que está acontecendo com a maioria dos homens. Eles não são livres, são condicionados. Condicionados a buscar alívio quando estão ansiosos, a fugir de si mesmos quando estão tristes, a ceder ao desejo quando se sentem vazios. Mas esse alívio nunca resolve, porque a origem da dor não está fora, está dentro. E quanto mais você alimenta essa máquina com cliques, orgasmos e distrações, mais ela cresce, mais ela exige, mais ela te consome. Você começa a confundir liberdade com falta de limites. Mas Jung sabia que a verdadeira liberdade só existe dentro de uma estrutura psíquica forte.
Sem isso, o homem vira um animal correndo atrás do próprio rabo, sem propósito, sem centro, sem direção. E o pior, você começa a perder o que realmente importa: seu foco, sua visão, seu magnetismo, sua energia de presença, sua capacidade de construir algo duradouro. Porque enquanto sua libido estiver acorrentada ao sistema de estímulos, você não terá energia suficiente para nada grandioso. O mundo moderno vai continuar te dando opções, mas nenhuma delas será libertadora. Todas serão mais da mesma prisão, com fachadas diferentes. Mas há uma saída, e ela começa com um ato simples, mas radical: desligar os ruídos e olhar para dentro, encarar o vazio que você tenta preencher com prazer e decidir, com força real, que sua energia vai servir a algo maior. Toda energia não dominada se torna uma ameaça, mas toda energia dominada se transforma em poder. É aqui que entra a verdadeira alquimia espiritual: transmutar o instinto em consciência, o desejo em direção, a carne em fogo criador. E Carl Jung sabia que essa transmutação não é teórica, é uma jornada psíquica, tão real quanto qualquer processo físico. Os alquimistas antigos falavam da transmutação dos metais, mas o verdadeiro ouro era interno. A matéria-prima era o próprio homem, o chumbo do vício, o mercúrio da oscilação emocional e o fogo do desejo. Esse era o agente de mudança. Jung enxergava o desejo sexual não como algo a ser negado, mas como matéria bruta sagrada. Quando essa energia é sublimada, ela sobe pelos centros da consciência, ela desperta visão, presença, magnetismo, ela se transforma em foco, criatividade, liderança. Ela faz nascer um novo tipo de homem. Mas para isso, você precisa passar pelo fogo. Não o fogo do prazer, mas o da disciplina, do silêncio, do enfrentamento. Você precisa olhar para dentro e encontrar a parte de você que se recusa a ser escravizada. E aqui está a parte mais importante que ninguém fala. Transmutação não é repressão. Não se trata de negar o desejo, mas de refiná-lo. É como pegar um rio turbulento e escavá-lo até que ele se torne um canal. Canal para servir a missão. Canal para elevar, canal para construir algo além de si mesmo. O homem comum busca prazer, o homem desperto busca potência, e essa potência nasce quando você direciona a libido para o alto, não para fora. Os mestres, os sábios, os visionários, todos, em algum momento, aprenderam essa arte. A arte de guardar, de acumular, de elevar. Eles entenderam que quanto mais forte o desejo, maior o potencial oculto por trás dele. Porque o desejo é a sombra de algo mais profundo. Ele é o chamado do Criador, do líder, do guerreiro espiritual que habita em você. E ele só nasce quando o fogo do desejo para de queimar sua mente e começa a forjar sua alma. Existe um tipo de homem que não reage. Ele observa o mundo, mas não é dominado por ele. Não se rende ao apelo fácil do prazer. Não busca distrações quando está desconfortável. Não precisa provar nada a ninguém. Esse homem aprendeu a silenciar o desejo. E ao fazer isso, ele descobriu algo que poucos conhecem. Quando o desejo cala, o poder desperta. Carl Jung falava que o inconsciente coletivo vive nos símbolos, e o símbolo do desejo reprimido é o vulcão, calmo por fora, mas ardendo por dentro. O homem moderno é esse vulcão instável, à beira da erupção. Ele tenta manter a aparência, mas qualquer estímulo o derruba. Sua energia escapa pelos olhos, pela fala, pelos dedos inquietos. Mas o homem que silencia não esfria, ele condensa. Ele transforma o calor do desejo em força de presença. Ele entra em um ambiente e todos sentem. Ele não fala alto. Ele não precisa mostrar domínio, porque a sua energia já dominou a si mesma. Silenciar o desejo não é apagar o fogo, é aprender a conservá-lo.
É recusar a dispersão para criar magnetismo. É renunciar ao prazer imediato para conquistar respeito duradouro. Você já reparou como os homens que mais impressionam são os que menos se mostram? Eles não correm atrás, eles não imploram por atenção. Eles sabem que a verdadeira força é direcionada, silenciosa, discreta. E isso só é possível quando a mente não está tomada pelo desejo, quando a libido não precisa ser extravasada, porque já está sendo canalizada. Carl Jung chamava isso de integração da sombra, quando o homem reconhece seus instintos, mas não se ajoelha diante deles, quando ele honra a energia, mas não se curva à necessidade, quando ele sente o impulso, mas responde com consciência. Esse é o ponto de virada. Quando o desejo deixa de ser ruído e se torna impulso sagrado. Quando o homem percebe que o verdadeiro poder não está em possuir, mas em escolher o que não precisa mais dominar, é aí que o mestre começa a nascer. O impulso não vai embora, ele nunca desaparece. O que muda é para onde ele aponta. Carl Jung compreendia isso com profundidade. Para ele, o impulso sexual era apenas a superfície de um anseio mais profundo, a busca por totalidade. O desejo, no fundo, é apenas um sinal, uma seta indicando que falta algo. Mas o erro da maioria dos homens é achar que esse algo está fora, num corpo, numa fantasia, num momento de prazer. Quando o impulso não encontra uma missão, ele se espalha, vira ansiedade, distração, inquietação. Mas quando encontra um propósito, ele se afunila, se concentra, se torna foco puro. E é aí que o verdadeiro homem começa a surgir. Aquele que usa sua energia para construir, para liderar, para proteger, para servir algo maior do que ele mesmo. É quando você olha para o impulso e diz: você não vai me destruir, vai me mover. Transformar desejo em foco é como pegar um rio desgovernado e conduzi-lo a uma turbina. Você não luta contra a força, você a redireciona. E Jung sabia que isso só é possível quando o homem escuta o chamado da sua alma, não o chamado do ego, que quer ser visto, mas o chamado mais silencioso, mais profundo, aquele que diz: você veio aqui para algo maior, não desperdice isso. Porque no fundo, todo homem sente que está aqui para algo sagrado, mas enquanto o impulso sexual dominar seus dias, ele não ouvirá esse chamado. O barulho da urgência abafará o som da missão. E aqui está a chave: missão não é tarefa, é estado de consciência, é viver com direção, é saber para onde está indo, é sentir que cada dia é um passo em direção a algo maior. E quanto mais alinhado com isso você estiver, menos o impulso vai te distrair, porque você já estará completo, inteiro, presente. O impulso não vai embora, mas quando encontra a missão certa, ele para de te consumir e começa a te impulsionar. O verdadeiro mestre não nasce pronto, ele emerge dos escombros da própria escravidão. Ele já foi dominado, enganado, derrotado, mas escolheu se levantar. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. O homem que domina o desejo não é aquele que nunca caiu, é aquele que caiu 1000 vezes, mas decidiu parar de rastejar. É aquele que enxergou a prisão, olhou para a própria sombra e disse: eu não fujo mais. A escravidão era confortável. Ali, você não precisava pensar, não precisava resistir. Bastava seguir o impulso e se anestesiar. Mas o mestre não aceita conforto barato. Ele escolhe o caminho da disciplina, o caminho do silêncio, o caminho da verdade. E essa verdade é simples, mas dura. Ninguém vai te salvar. Nenhum vídeo, nenhum guru, nenhuma técnica. Só você pode caminhar da sombra para a luz. Só você pode olhar para o desejo e transformá-lo em direção. Só você pode construir um trono dentro de si.
Esse trono não é feito de ouro, é feito de escolhas, de quedas superadas, de vontades domadas, de silêncio honrado. A coroa do mestre é invisível, mas quem a carrega é sentido. Ele entra em um ambiente e tudo muda, não porque ele fala alto, mas porque sua energia está centrada, porque seu olhar é calmo, porque sua presença é inteira. O mestre não precisa provar nada, ele é. E talvez esse seja o momento em que algo desperta em você, um reconhecimento silencioso, um eco interno dizendo: esse homem sou eu em construção. Você já foi escravo, mas agora sabe o caminho da transmutação, da presença, da verdade. E quando o desejo se curva diante da consciência, o mestre retorna com a coroa e o mundo começa a se transformar ao redor dele. Você não chegou até aqui por acaso. Se algo dentro de você ressoou com essas palavras, é porque o mestre que você busca já vive em silêncio dentro de você. Agora, ele precisa de ação. Aqui no canal O Buscador, seguimos a jornada de homens que decidiram acordar. Homens que estão cansados da escravidão invisível e que buscam conhecimento real, poder interior e transformação. Se você sente que faz parte disso, se essa mensagem falou com a sua alma, então comente abaixo: eu sou o senhor do meu destino. Assim saberei que você está comigo nessa caminhada. E se você quer continuar essa jornada de libertação e domínio da energia masculina, se inscreva agora, ative o sino e volte aqui toda semana. Porque a cada vídeo o escravo morre e o mestre nasce. Nos vemos no próximo vídeo.